Uma boa tarde a todos, encarnados também e os desencarnados, que não podemos esquecer que o número dele é bem maior, e nós sabemos disso, né, queridos e queridas, que antes de nós chegarmos, antecipadamente a equipe espiritual já está prontinha, trazendo aquilo que nós precisamos, para usufruir juntos, para preencher em nossos corações aquilo que nos falta, para nós darmos continuidade, darmos sequência à nossa jornada, né? Então, hoje nós vamos relembrar uma das passagens do Mestre, né? Que nós já vem aí engateando a nível espiritual há muitos e muitos anos, jornadas, né? Mas a cada vez que nós retornamos da nossa casa, né, que é o mundo espiritual, não somos daqui, estamos de passagem, nós aprendemos um pouquinho mais, nós enriquecemos os nossos conhecimentos, a nossa bagagem fica melhor. Esse é o nosso propósito, né? Não é chegar aqui e sair da mesma forma, não. Nosso propósito é sairmos melhores, né, do que aqui chegamos. Eu vou relembrar o item 18 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? Onde Lacordaire, em 1863, na cidade de Havre, esse instrutor espiritual, ele vem relembrar aquelas sábias palavras de Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Aí, Jesus, ele não se referia aqui aquele que sofria, assim, de um modo geral, pois se nós formos analisar, gente, o planeta como nós, de provas e expiações, não há aquele ser que não passe dificuldades, que não tenha desafios, né? Possa estar lá na opulência, pode estar na riqueza, pode estar no que estiver no patamar mais evolutivo aqui, e também pode estar na mais extrema miséria. Todos eles passam dificuldades, porque o planeta é de provas e expiações, né? Embora nem toda prova é expiação, mas toda expiação é provas, né? Então, a atual situação que a sociedade passa, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, né? Estamos passando, né? Essa passagem está passando mesmo, realmente, né? Aumentou bastante, né, a carência da população, tanto no nível financeiramente, materialmente falando, como emocionalmente e espiritualmente. Eu creio que as casas, as igrejas, os centros religiosos fecharam as portas físicas, mas a espiritualidade não teve como parar, né? O trabalho continuou e contou com todos aqueles que estão comprometidos na seara de Jesus. E certamente esses períodos foram os períodos de sono físico. Enquanto nós descansávamos nossa carcaça física, seríamos convidados, aqueles que estavam comprometidos seriam levados junto com aquela equipe para auxiliar. E olha como foi assim um trabalho muito grande. E eles não fazem com que nós lembremos ao voltarmos, para que nós não ficamos, opa, eu estou sendo o tal, até durante o sono eu estou sendo útil. Não, foi na calada da noite mesmo, durante esse período. E nós percebemos que durante esse tempo que as casas fecharam, a carência aumentou muito, realmente. Muitas pessoas se levaram assim emocionalmente, naquela ansiedade, naquele medo, não é? E muitos adoeceram mesmo, realmente. Muitos procuraram consultório para psicologia, né, de terapia, para ser auxiliado. Aí foi, pouco a pouco, as casas estão retornando. Teve uma retomada, aí fecharam, reabriram agora novamente. Agora, confiando na espiritualidade, na infinita bondade de Deus, agora nós vamos retomando, né? Pois quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, deles é o reino dos céus, ele não quis dizer
que é a favor do sofrimento. Não, de jeito nenhum, ou da dor. De jeito nenhum. Ele se refere àqueles que sabem sofrer, suportar, melhor dizendo, superar as provações com coragem, com fé, com vontade, mas boa vontade e determinação. Aquele que não murmura, que não vive a reclamar, né? É desses aí que Jesus está falando. Pois existem muitos conflitos nos lares, com certeza. E nesse tempo foi maior ainda, onde todos procuraram mais se conhecer. Porque veja só, no dia a dia, todos saíam para trabalhar, só encontravam à noite, num período curto, a maioria era assim, né? Um chegava tarde, quase via o outro, não tinha aquele contato. E depois que todos ficaram em casa, enclausurados, né, que não podia sair realmente, aí procuraram e realmente foram se deparando com as dificuldades um do outro, né, e foram ali os atritos crescendo, né? Então, os relacionamentos ficaram com mais diálogo, porque o diálogo faz parte. E as diferenças de pensar, de falar, de agir são também diferentes uns dos outros. E ali naquele contato, foi necessário um aprendizado. Um aprendizado, eu encontrei uma palavra muito interessante. Aprendizado de amorização. Aí eu fui ver, amorização, o que é isso? Para que nós evitemos dissabores, nós devemos cuidar um do outro, é isso. Amorização é cuidar um do outro, é zelar um pelo outro, para que esta dialogação, ela seja útil. Porque não adianta você, vou dialogar, mas no diálogo sai barraco, né? Quebra, como se diz. Então não tem diálogo, não justifica. Então o diálogo ele precisa ser sadio, e esse estado de amorização é isso, é você se dar um com o outro, eu, tu e eu, né? Para ser liberado, melhor dizendo, as boas energias, essas energias construtoras, claro, que vai construir afeto, vai construir carinho, aproximação, né? Vai fazer uma aliança perene de paz e uma boa relação de amor coletivo, amor com o outro, com o próximo, e é isso. Então, o Evangelho de Jesus, ele nos orienta o seguinte, para que nós venhamos, nos ensina como lidar diante desses relacionamentos com paciência e tolerância. Se não tiver tolerância, amor, confiança, fica difícil nesses momentos difíceis. E são exatamente nesses que nós temos a maior dificuldade. Quando tudo está bem, você é mais calmo. Quando você está em contato com o outro e aquela pessoa comum com o seu pensamento, não afronta, não bate de frente, está tudo ok. Mas discordou, contrariou as ideias, aí já muda. Então, a tolerância, a paciência, que já fala no Evangelho também, o amor principalmente, que é a lei maior, a doutrina de Jesus foi baseada tudo na lei do amor. Nós precisamos trabalhando isso. Isso sempre foi batido na mesma tecla, né? Sempre que nós estamos falando do Evangelho de Jesus, é necessário, gente, para que esse relacionamento, e principalmente atualmente. Como nós vivemos de escolha, nós podemos nos rebelar, desesperar, aumentando aí a problemática, né? Ou podemos, pelo entendimento de que tudo na vida é aprendizado, e é verdade, nós sempre estamos aprendendo. A necessidade do espírito imortal, é necessidade nossa de estarmos, nos relacionarmos com os outros para aprendermos a convivermos, porque é diferente você conviver ou você viver com os outros. Estamos vivendo aqui, mas nós não nos conhecemos, nós não sabemos. As pessoas às vezes falam assim, puxa, aquela pessoa é tão calma, eu queria tanto que fosse da minha família. Vai conviver com ela uma semana ou um dia para ver, aí você vai saber. Quer dizer, que todos estão no lugar certo, no momento certo, com as pessoas exatas para sobreviver, para viver, né? Para trocar experiência, para reconciliar, essa é a palavra. Porque lá no lar não só tem pessoas boazinhas umas com as outras, amorosas. Dentro do nosso lar tem pessoas difíceis. Às vezes a gente que às vezes acha que o outro é difícil,
De repente, nós estamos sendo a pessoa difícil para eles. Não é assim? O correto, gente, é arregaçar as mangas, assumir a dificuldade buscando os recursos que nós temos para buscar uma rápida solução, vendo em cada obstáculo um desafio, evitar aí criar motivo de preocupação. Às vezes as pessoas sofrem muito com a situação que está vivendo. A preocupação é o sofrimento antecipado, né? É uma aflição que a pessoa aguarda pela ansiedade. A pessoa que é ansiosa, ela é muito preocupada, e a preocupação é excessiva, né? Porque quando você diz preocupar-se com o outro, você está se importando, não é? Mas nada pode ser fora do normal. Tudo que excede é prejudicial, né? Então, para que tudo isso? Para nós contornarmos as situações, buscar desenvolver aí a capacidade pessoal que todos nós temos. Cada um tem, de uma forma, de outra, nós temos condições suficientes de harmonizar uma situação, um momento difícil, né? Uma conversa distorcida. Porque nós temos em nós os talentos daqueles que Jesus tratou, todos nós temos. Os recursos da compreensão dos fatos, que tudo que ocorre faz parte do processo de evolução, com certeza. Não é por acaso as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Como nós temos o nosso livre-arbítrio, nós buscamos às vezes situação, nós criamos também, nós construímos momentos difíceis, podemos também facilitar. E de um modo geral, o homem já percebeu, quando diz o homem, é a humanidade, né? Que as dificuldades de viver na Terra são proporcionais a que ele pode suportar. Isso é uma realidade, porque Jesus já nos disse, o nosso mestre, o fardo, ele é proporcional às forças. Nenhum fardo é pesado, ele é tão pesado e colocado em ombros frágeis. Porque às vezes ele se torna pesado pelo nosso comportamento, nossas atitudes. Se nós temos uma situação, precisamos agir com cautela. Se nós nos desesperarmos, parece que aquilo cresce, parece que aquilo torna mais difícil, né? Então é nesse sentido aí que está dizendo aqui. Com isso, porque tem até um ditado, ó, Deus dá o frio conforme o cobertor, não é assim? Conforme o cobertor. Então, cada um tem as condições necessárias, a capacidade e tem o seu projeto. Podemos até dar um nome simbólico como cruz, cada um tem a sua cruz a carregar, né? E nós podemos escolher quando vamos encarnar. Vocês já viram aquela historinha da cruz do homem que estava prestes a reencarnar e ele ia escolher lá no seu projeto de vida, escolher a sua cruz, vamos dizer assim. É uma história simbólica. E ele saiu à procura, a primeira que ele viu, achou que aquela não dava para ele. Como ele tinha a liberdade de escolher, ele foi passando, de enorme, pequenininha, desse tamaninho, essa aí é fácil, não, quero uma que eu sei, aí passou por todas elas, foi cair justamente na primeira que ele tinha deixado. Quer dizer, ninguém está com as situações, com as provações, com todo o projeto errado. Ninguém trocou, como troca crianças na maternidade. Ninguém trocou o seu projeto de reencarnatório aqui. Cada um está com o seu certinho, no envelope, trazendo tudo que tem que acertar. As coisas promissórias, se caso existir, aumentar, por nossa conta, né? Porque a cada dia, Deus, na sua infinita bondade, dá uma página aberta, um livro, no nosso livro da vida, ele dá uma página em branco, vai escrevendo, e nós escrevemos, com a nossa atitude, com tudo aquilo que nós estamos fazendo durante ao amanhecer ao anoitecer. Então, é justo quando se diz, o destino são nós que criamos. Sim, as dificuldades, as aflições, as dores, tudo que nós passamos, não foi colocado por Deus. Isso a doutrina deixa claro, nós já sabemos disso, né? Então, com isso, cabe nós repensarmos um pouco diante disso. Sim, continuando a história do homem, ele escolheu e veio reencarnar. Trouxe toda a sua trajetória, como nós trazemos, o nosso projeto.
teve a sua família, tinha o seu trabalho, aí veio chegando as dificuldades que estavam dentro. Claro, nós desconhecemos, nós não sabemos, elas vão aparecendo. Depois nós vamos saber tudo ao nosso retorno, com a nossa avaliação de retorno, a escola, nós vamos fazer uma reavaliação. Mas enquanto aqui estamos, não, aquilo que vai surgindo. Por isso existe o recurso da prece. A prece é um recurso fantástico para o espírito encarnado e também desencarnado, para superar. E ele foi percebendo que as coisas iam complicando na vida dele. Ele começou a fugir, começou a cortar os pedaços da cruz. Lembra da história? É assim. Ele começou a abandonar a família, o lar, coisa que ele não poderia fazer. O emprego disse que estava ruim, ele queria vida fácil, queria facilidade. E foi indo. E tantos não fazem isso, né, gente? Que quer viver na boemia, na boa da vida, né? Curtir a vida. E chegou um momento que, como o nosso corpinho ele tem tempo de validade, chegou a hora que precisou deixá-lo. Ele retornou. Para retornar tinha uma passagem, né? Um momento de reflexão. É simbólico a história, do outro lado, não tá, fala assim, do lado de cá, do lado de lá. E tinha aquela filha, todos. No momento, tinham desencarnado também outras pessoas. Uns ficavam, outros passavam, uns ficavam. Chegou a vez dele, colocou lá a cruz, que era o tamanho exato para ele passar. Faltava aqueles pedaços que ele tinha cortado. O amigo espiritual, olha, você vai aguardar agora o tempo, que nós temos um tempo depois que desencarna. É o tempo eu chamo erraticidade. É o momento onde nós vamos estar aguardando, todos os espíritos que vão reencarnar ficam nesse período de erraticidade, aguardando uma nova. Você vai precisar voltar para você pegar os pedaços que você cortou dessa cruz e juntar. Ou seja, nós estamos para fazer diferente. Se nós por acaso cortamos um pedaço da cruz em outras existências, de repente nós estamos aqui para recuperar, para fazer diferente. Colocar algo nós tiramos, para consertar nós desconcertamos. De repente as aflições estão aí. E bem-aventurados serão aqueles que sabem suportar. Não vai cortar a sua cruz, sabendo que aquele remédio amargo é para ele se curar, não é? Se libertar. E é assim que acontece. Então cabe a nós repensar, buscar a compreensão que o sofrimento chega à nossa vida para que nós possamos exercitar uma palavrinha fantástica chamada resignação. Resignação é aquela que você recebe aquilo em seu coração e não se desespera. Não aceita, abaixa a cabeça, esse mesmo eu vim para sofrer, esse me perdeu. Não, não é assim. Ela vem, você faz de tudo. Faz o melhor de si. Anda em outros caminhos, procura aliviar aquilo. Por que tem pessoas que passam um probleminha e dizem um problemão, enquanto a pessoa vem num problemão e a outra que vê, poxa, como você aguenta tudo isso, né? A outra está superando. E é assim que acontece. Então, o sofrimento é algo que nós muitas vezes criamos, mas a dor, ela é necessária. A dor é diferente. É como se fosse um termômetro que está ali nos avisando, que Deus está nos dando, olha filho, aqui ó, tem alguma coisa que você precisa rever. É como a febre acontece, tem algum órgão no nosso corpo avisando, tem alguma coisa inflamada ali, né? Então, é a mesma coisa, a dor, ela está ali para nos alertar, é uma válvula de escape, vamos dizer assim. Então, a lei divina, realmente, não é o sofrimento. Pelo sofrimento, não é o olho por olho, de jeito nenhum, e dente por dente. Não é a vingança. A lei divina não é assim. Porque o sofrimento, gente, as tribulações próprias da terra, devem libertar o espírito das suas mazelas espirituais. É uma libertação aquilo. Está purgando. Por isso que quando se fala em purgatório, de repente aqui pode ser, não é considerado. Então, oferecendo lições a serem aprendidas pelo raciocínio e pela sensibilidade. Precisamos raciocinar, por isso que a nossa fé deve ser raciocinada. A fim de que ocorra mudanças internas no desenvolvimento das qualificações divinas que todos trazem em si. Nós temos a potencialidade divina. Gente, nós somos filhos de Deus. A potência maior da vida
a razão pela qual nós existimos. E muitas vezes nós esquecemos disso. Puxa, Deus esqueceu de mim. Não esquece de ninguém. Bom é estarmos conscientes de que, se nós estivermos de servir de instrumento de evolução, necessário é, né, que ocorra quando nós, como espíritos imortais que somos, tenhamos condições intelectuais e morais para aproveitá-los. Então, fazer as coisas com consciência. Já temos consciência que somos espíritos imortais, que não é a primeira vez e não é a última que estamos aqui, que nada ocorre por acaso, que as dores, os sofrimentos, as aflições são a oportunidade de nos melhorar, de nós crescermos, de nos libertarmos. Então vamos aproveitar enquanto estamos conscientes disso, aqui mesmo, não esperar desencarnar para observar isso, enquanto estamos aqui, né? E é isso, porque o nosso retorno é uma certeza que nós vamos retornar, que se é retorno, como diz lá no livro 2º do Livro dos Espíritos, o mundo espírita ou espiritual, lá está falando o retorno do espírito à pátria espiritual. Porque na realidade ninguém sofre por acaso, nada, isso nós já sabemos. O nosso sofrimento é o resultado das nossas imprudências. É como um motorista imprudente, ele causa danos a si mesmo e aos outros pela sua imprudência. Então, na hora em que os desafios chegarem à nossa vida, devemos suportá-los. É desafios, é melhor você falar desafios do que problemas, né? Problemas nos parece uma coisa assim, mas sem murmurar, sem dizer assim, ó céus, ó Deus, ó vida. Aí complica mais ainda, né? Pois não será possível colher uvas quando nós plantamos espinheiros, de jeito nenhum, né? Como diz os amigos espirituais, para nós semearmos somos livres, que nós temos o livre-arbítrio, mas para colher, essa colheita, ela é obrigatória, não tem como fugir, né? Porque a lei de causa e efeito, a qualquer momento nos alcança, não adianta fugir, ela chega e nos alcança, só bate nas costas, ei, cheguei, hein? E aí? Então precisamos nos preparar. Bendito seja a luz da doutrina espírita, que vem nos esclarear, vem nos esclarecer, nos consolar, esclarecer com consolo, consolando e esclarecendo. Então, para suportar nossas provas ou expiações, precisamos ter por base uma fé raciocinada, claro. Por isso que Kardec já deixou claro. A fé, ela precisa ser, para ser inabalável, ela precisa ser raciocinada. Enfrentar a razão face a face, em qualquer época da humanidade, em qualquer tempo, né? Uma fé viva, mas viva na bondade de Deus, e é essa fé, né? Resignação e coragem, são duas palavras que nós devemos colocar como meta da nossa vida. A resignação, da qual eu falei, e a coragem. O capítulo 19 fala da fé, a coragem da fé, né? Ela é importante. A experiência da dor é comum a todos os homens em geral, porém ela se revela a cada um de nós de forma diferente, não é igual para todos, né? Tudo o que acontece é para o nosso crescimento, sim, é de um modo diferente que ela vem para cada um de nós, mas ela vem para todos, uma hora ela vem nos visitar, né? E é interessante que lá no capítulo 9, o amigo espiritual, até anotei aqui, que fala sobre a paciência. Um espírito amigo, ele se identifica. Aí eu descobri que esse espírito amigo é Joana de Ângeles, né? Que hoje trabalha com Divaldo. Ele fala assim, vocês já viram falar dessa frase? Quando eu vi a primeira vez, me chocou. Depois eu fui percebendo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Puxa, a dor é uma bênção. Você vê que ela vai nos libertar se nós suportarmos, que ela vai nos avisar para nós melhorarmos. E ela continua, não vos aflijais, bendizei, olha, não maldizer, não devemos maldizer nada, como diz Paulo, em tudo agradecer ao Senhor, pelas graças e também pelas desgraças, aí outro choque, né? Pelas graças e pelas desgraças, sim,
Porque nós só agradecemos as coisas boas, e aquelas que não são boas, também é para o nosso crescimento, é para nós despertar. Imagina nós ficar no comodismo até quando? O certo é arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Então, se todos nós, neste mundo, de uma forma ou de outra, sofrem, gente, como destruir, ou melhor dizendo, distinguir, qual é a diferença que existe no bem sofrer e no mal sofrer, que é o tema que nós estamos falando? Se todos sofrem, como distinguir uns dos outros? Porque na realidade, os poucos sofrem bem, isso é mesmo, poucos sofrem bem, né? E geralmente não é se querer ser compreendido pelas outras pessoas, né? Bem sofrer. Poucos passam pelas lutas da vida sem reclamar. Isso é verdade, não tem aquele ser que não reclame, faz parte do ser humano ainda. Um dia eu fiz um teste comigo mesmo. Hoje eu não vou reclamar de nada. Gente, não deu uma hora, já estava reclamando que eu não encontrava algo que eu não sabia onde tinha colocado. Não é? É complicado o ser humano, mas está dentro do ser ainda. Poxa, se nós fosse anjinhos, nós fosse espíritos já uma evolução maior, nós estaríamos num mundo de expiações e provas, estaríamos num mundo melhor, não é? Chegado ao mundo até um mundo feliz, já tinha se regenerado, porque para chegar no mundo feliz nós precisamos nos regenerar, né? É esse mundo de regeneração que é tanto falado, que nós queremos atingir, para respirar, para ver o equilíbrio, para ver se o mal para de dominar. Eu sempre digo que ele está com os dias contados, o mal. Chega uma hora que o bem vai sobrepor. Então, nós entendemos então que o bem sofrer é saber dominar os impulsos da impaciência, da cólera, do desespero, tornando assim o seu sofrimento proveitoso. Esse é o bem sofrer. Esse é o bem sofrer. Nós podemos reconhecer que não é fácil, é muito trabalhoso mesmo, gente, não é impossível. Eu jamais direi é difícil. Se tudo que eu falar aqui, depois eu falar, olha meus irmãos queridos, tudo que eu falei, realmente é muito difícil, aí caía tudo por terra. Não é difícil, é trabalhoso, é mudar a palavra. Quando eu digo trabalhoso, é energia minha que vai surgir, é boa vontade, é determinação, é querer acontecer. Nós podemos fazer isso. Agora, se eu pensei é difícil, já vem um edifício bem grande na minha frente, é a primeira coisa que eu vejo, né? Então nós não devemos assim dizer também, não esquecer que a recompensa prometida pelo Cristo é proporcional às aflições bem suportadas. Eu falaria diferente, lembrar que a recompensa prometida pelo Cristo é proporcional às aflições bem suportadas, não é? Não é querer ser masoquista quando se fala. Masoquista é aquele que sofre e quer sofrer mais, sofre e quer se machucar, quer se ferir. Não, ela adora sofrer, não é isso, ninguém veio aqui para sofrer. Como eu disse, o sofrimento nós podemos evitar, muitos deles aqui. Quantos não sofrem por imprudência, por negligência de si mesmo, por teimosia, por tudo isso? O mal sofrer, agora, é a prova mal suportada, já está dizendo. Levando o homem, quando pego pelas aflições próprias da trajetória da vida, da nossa correria, reclama, se revolta contra Deus até. É isso. Porque reclamar é uma coisa, agora você se revoltar é outra coisa, né? Você blasfemar até. Muitas pessoas, por desconhecer a lei da reencarnação, né, de causa e efeito, não aceitam o sofrimento, não aceita e diz que é castigo, Deus está castigando. Muitos já ouviram falar, Deus castiga, hein? Cuidado. É comum se ouvir, por que eu? Já viram falar? Por que na minha família? Olha essas perguntas. Deus é injusto. Joguei pedra na cruz, deve ter sido isso, que tudo isso acontece, né? Comigo. Então, precisamos repensar, e a doutrina espírita vem nos clarear mostrando tudo isso, que nós somos os construtores de tudo isso. Não lembramos? As coisas estão aí, não é por acaso.
temos sempre a oportunidade, através das reencarnações, de irmos nos melhorando, nos reajustando com a nossa consciência. Reajustando com a nossa consciência. Se hoje nós estamos passando por provações dolorosas, se nós soubermos suportar com esses desafios, que eu vejo mais como desafios, que quando é desafios, você, puxa vida, eu vou enfrentar aquilo. Quando é problema, parece um caminhão bem pesado na minha frente, né? Aí, se nós soubermos sobressairmos com classe, com certeza, gente, numa próxima será melhor. Porque o sofrimento, depois que você vence ele, aquela fase difícil, ele não vai